Ei, aqui é a Iana Coimbra, jornalista, pesquisadora, doutora em comunicação, escritora, mãe, leitora compulsiva e este é o podcast Aqui Tem Textão. No episódio de hoje, eu converso com a Rafa Gizzi, que está em Jacareí, no interior de São Paulo. Eu e a Rafa, presencialmente, a gente nunca se encontrou. Na verdade, essa é a primeira vez que a gente vai conversar assim, ó, uma de lá, outra de cá, mas ela tem muito para agregar, porque definitivamente a Rafa é uma mulher de muita coragem. E ela vai explicar por quê. Bom, eu te acho corajosa, tá, Rafa? Para começar, que você aceitou gravar esse podcast, sendo que a gente se conhece tão pouco, apesar da gente ter várias interfaces, né, assim, nas nossas histórias. Se apresenta para a gente. Oi, eu sou a Rafa Gizzi, eu tenho 36 anos, eu sou casada com o Duca Tambasco, ele é músico, estou aqui no estúdio dele, inclusive, ele é contrabaixista da banda Oficina G3, acho que algumas pessoas talvez conheçam. Eu tenho um filho de 2 anos e meio e uma enteada de 15 anos. Esse ano a gente completa 10 anos de casamento, então eu sou esposa e madrasta há 10 anos. E a gente mudou aqui para Jacareí na pandemia, para ficar mais pertinho da cidade da minha enteada, que é São José dos Campos. E a gente está aqui morando no interior, saímos do caos de São Paulo e a gente acha que essa escolha foi muito acertada. Como é que uma menina de Campo Grande, né, foi parar primeiro em São Paulo? Como é que foi essa história dessa primeira mudança? Eu nasci e cresci em Campo Grande. Lá pelos meus, acho que 8 anos e meio, meus pais se mudaram para Santo André, que é onde está toda a minha família por parte de mãe. Todo mundo mora lá em Santo André. Santo André tem um pouquinho em Porto Feliz ali. Então, a gente sempre, todas as minhas viagens de férias era para São Paulo, só que é Santo André. E a gente sempre passava por São Paulo, aquele trânsito. Quando o carro parava, eu já sabia que a gente estava chegando na cidade de São Paulo. As melhores experiências com São Paulo, então, né? Quando a gente chegava, já sentia aquele cheiro ruim, aquela poluição. Meu A Deus. gente já sabia, olha, chegamos em São Paulo. Que declaração de amor à cidade. Essa era a minha visão desde criança. Então, a gente tem essa ligação com o estado de São Paulo. Aqui sempre foi. As nossas férias, nossas viagens. E eu volto, acho que a gente morou 1 ano e meio em Santo André e voltou para Campo Grande. E lá eu cresci, fiz faculdade, eu trabalhei e fiquei por lá. Só que eu sempre tive uma questão com a cidade de São Paulo. Eu acho que porque os meus pais falavam que era um caos, que era aquele trânsito que não andava, que eram as enchentes. Eu imaginava São Paulo, o centro de São Paulo, eu imaginava um buraco, que se você caísse lá dentro, nunca mais eu te encontrar. Eu juro, essa era a minha visão da cidade de São Paulo. E eu tinha aquilo muito na minha cabeça, assim, São Paulo é tão caótica, tão louca, assim, eu queria muito conhecer. E aí, na faculdade, eu fiz tinha muitos amigos, aí tem um amigo muito especial que a gente se formou juntos, e assim que a gente se formou, algum tempo depois, ele mudou para São Paulo sozinho e veio para cá trabalhar, morava ali nos Jardins, então ele levava uma vida incrível, que eu falava assim, ele mora pertinho da Avenida Paulista. Ele trabalha com jornalismo e eu ficava encantada. Ele sempre falava, Rafa, vem para cá, você tem tudo a ver com essa cidade, vem morar para cá. Só que eu tinha essa questão com a família. Eu não vou sair da casa dos meus pais, assim. Na minha cabeça, eu saio da casa dos meus pais casada, sabe? Então, eu não tinha essa coragem, eu não tinha. Apesar de ter muita vontade, muito desejo, eu não movimentava nada para fazer isso. E aí, comecei a trabalhar na igreja e tal, e aí eu tinha férias, eu tinha lá meus 24 anos, eu acho. Eu tive um relacionamento muito longo, de acho que uns 5 anos, e aí com o término desse relacionamento, eu, muito nova e muito tempo, né? Eu terminei assim, eu falei, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu sei fazer sozinha? Quem sou eu? Eu não sei ir para o cinema sozinha, eu não sei fazer nada. Eu acho que nem chegar até tal lugar na minha cidade eu saberia, porque era sempre ele me indicando, não, vira aqui, vamos para lá. Então, nem um GPS mental eu tinha. Eu falei, eu preciso entender quem sou eu, me descobrir. Nessa, eu fiz uma viagem sozinha. Agora, eu não vou conseguir lembrar se essa viagem que eu fiz para a Argentina, sozinha, foi antes ou depois de ter ido para São Paulo. Mas elas estão muito ligadas ali.
Então, eu fiz uma viagem para a Argentina, foi minha primeira viagem sozinha, para um outro país. Eu passei 5 dias lá, e foi assim, eu acho que de toda vez que eu tento pensar num ato de coragem que eu tive na vida, esse foi um assim que eu não esqueço e que eu gosto muito de falar para encorajar outras mulheres. Eu sei que muitas meninas têm vontade, muitas meninas. Eu queria muito viajar sozinha, queria muito fazer as coisas sozinha, mas eu não dou conta. Meu, vai, é uma experiência incrível você lidar com seus próprios pensamentos, você andar sozinha num país que você não conhece a língua, que você não conhece nada. É uma experiência assim surreal. Ô, E eu Rafa, e é fui. engraçado você falar isso, é porque assim, eu nessa desde que eu comecei a falar sobre coragem, né, nisso agora de 2024, eu abri várias caixinhas no meu Instagram perguntando para as pessoas, né, você precisa de coragem para quê? E muitas mulheres falaram isso, coragem de fazer as coisas sozinha, coragem de viajar, coragem de ir ao cinema sozinha. Uhum. E aí, É. quando você fala, né, que você foi ter esse impulso depois do fim de uma relação muito longa, ok, a gente entende. Mas tem pessoas que nem têm uma relação de uma pessoa, né, assim, um marido, um namorado, tal, mas que tem essa dificuldade, essa dependência emocional de ter outras pessoas ao lado. Por isso É. que sim, viajar sozinha é um ato de muita coragem, porque você vai ter que se encontrar Uhum. e se acertar com a sua própria companhia. Sim, foi muito louco, assim. Outra experiência que eu lembro sozinha foi o próprio ir ao cinema. Eu lembro até hoje que eu fiz na época, era o Facebook, né, a rede social mais, assim, e eu lembro que eu fiz um post no Facebook, eu falei, minha primeira experiência sozinha no cinema é lidar com o copo do refri, o coisa da pipoca grande, o ingresso, o óculos 3D, e com as duas mãos lidar com tudo isso e apresentar o ingresso para a pessoa lá, e já começou ali a experiência. Mas eu fui, eu dei conta. Eu assisti o filme e saí, comi minha pipoca e foi muito legal. Então é como se a gente sempre precisasse de uma amiga, pelo menos. Uhum, um Pelo par. menos uma amiga, sempre alguém junto, assim. A gente não sabe lidar sozinha. E eu acho que o lidar com a gente mesma, conhecer a gente mesma, ele é fundamental para um relacionamento saudável depois disso. Com Você se certeza. bastar, você se conhecer, você se entender, você amar a sua própria companhia, meu, quando você entra num relacionamento, as coisas são bem diferentes, bem diferentes. Ô, Rafa, e aí, assim, é engraçado que vendo isso que você está falando desse seu reencontro, agora, já puxando para o dia de hoje, você está passando por esse reencontro com essa identidade de novo, né? Porque aquela Rafa que se viu sozinha lá atrás, agora está se vendo sozinha, muito entre aspas, Uhum. depois de um casamento que já começou com uma enteada, né, na configuração, não era só um casal, e com a chegada do Levi, que agora também está mais grandinho e está indo para a escola. Como é que está sendo esse reencontro com você mesmo? Eu acho que está mais ou menos igual quando eu fui lá viajar na época sozinha, porque completamente perdida. Eu não sei o que eu faço, eu fico pensando o tempo todo nele lá na escola, e eu fico, meu, calma, todas as crianças do universo vão para a escola, elas ficam bem, ele fica bem também, e todas as mães também ficam bem, e eu fico assim, o tempo todo me trazendo à memória também os privilégios da minha vida. Eu, calma, você é muito privilegiado por até hoje você ter ficado com ele, por você ter tido a opção de escolher dele para a escola ou não, para você. E até esse drama eu acho um privilégio muito grande. Com Eu certeza. ter esse tempo de processar essas coisas, de elaborar tudo isso na cabeça é muito privilégio. Porque tem mãe que engravida com 4 meses, não tem escolha. É aquilo e pronto, põe a criança na creche, eu preciso voltar porque acabou a licença maternidade. Então, não tem tempo de elaborar as coisas. Então, 2 anos e meio depois, estar aqui elaborando é muito privilégio, assim. E é o privilégio da menina que viajou para a Argentina, que viajou para São Paulo sozinha, que também, isso tudo é tudo privilégio, né? E a gente, não que seja melhor ou pior que os outros, mas eu reconheço esses privilégios, assim, e eu trago essa memória também, porque isso me ajuda a elaborar também as coisas. Saber que eu sou privilegiada me ajuda bastante. E eu acho também que a entender que, ok, eu já consegui me reencontrar comigo mesma lá atrás, e foi um bom encontro, vou me encontrar agora com essa nova Rafa que está nascendo. E como é que o Duca surgiu nessa história? Então, aí a viagem para a Argentina, eu fui, foi muito legal. Daí meu amigo falou, cara, vem para São Paulo também. Eu falei, eu vou. Uma férias, quando eu tiver umas férias aí, eu vou. Tirei 15 dias de férias, fui.
Aí depois voltei, amei, porque eu fiquei na casa desse meu amigo e eu fiz muita coisa a pé em São Paulo, sozinha. E eu descobri que aquele buraco negro não existe. Não! Não Ah! existe, eu não caio nesse buraco, as pessoas sobrevivem em São Paulo. E Existe vida em São Paulo? Tem amor existe em São amor em Paulo? São Paulo. E eu fiquei assim, encantadíssima com a cidade. E aí eu quis voltar de novo, fazer rolê sozinha de novo, andar de metrô sozinha, ir para o centro de São Paulo, tirar foto, e enfim, fazer muita coisa sozinha. E num desses rolês, eu usava muito o Twitter na época. O Instagram não era tão forte quanto é hoje, acho que era mais o Twitter, mais o Facebook. Em que ano que era isso? Ai, 2012, eu Uhum. acho, por aí, 2011, 2012. E eu acompanhava, eu não sei como, eu não sei porquê, eu acompanhava muita gente aqui de São Paulo. Quer dizer, eu sei como, porque o universo de São Paulo me atraía, né? Então, eu acompanhava muitos artistas do meio evangélico, que, que eram de São Paulo. E eles tinham a sua bolhazinha. Sim. E eu seguia eles no Twitter. E às vezes eu interagia com eles, e como o Twitter era diferente, as pessoas se seguiam de volta muitas vezes. Quando viam que era do meio evangélico, tinha ali algum ponto em comum, as pessoas se seguiam e tal. E eu lembro de um casal de fotógrafos que eu seguia, que até foi nossos fotógrafos do nosso casamento. Eu seguia a Giovana, por causa dos vídeos dela, que eu amava. Então, a Giovana e todos os amigos ali, de fotógrafos, de músicos, ao entorno dela, eu seguia e eu conhecia. Gente, para quem não sabe de qual Giovana tá falando do episódio Coragem para Criar, que na realidade eu errei completamente o nome desse episódio, tinha que ser Coragem para refazer amizade, Coragem para ser criativo. Sim, o nome do episódio eu errei muito, mas é o episódio número 5, se não me engano, é que a gente vai falar sobre a Giovana Borghi, que filmava casamentos e que hoje está fazendo o roteiro de um longa. E aí você seguia essas pessoas, mas você não conhecia ninguém, assim, né? Não, Era essa coisa de rede social. isso, não conhecia pessoalmente ninguém e tal. E uma vez, num desses rolês, uma dessas vindas para São Paulo, eu comentei no Twitter que eu estava com passagem comprada e tal. E alguns deles falaram assim: Poxa, que legal, vamos se conhecer pessoalmente. Tinha muito isso no Twitter na época. Eu conheci muita gente do Twitter e depois pessoalmente. Eu, poxa, legal, vamos sim. E aí, acho que já era a segunda vez que eu estava vindo para São Paulo. E eu fui encontrar esse casal de amigos, de conhecidos, de fotógrafos. E nesse rolê o Duca estava. Só que ele estava ali, para mim, para todo mundo, como um homem casado com uma filha. Porque a esposa dele também estava junto no rolê. Só que eu lembro que lá, eu falo até hoje, para ele dar risada, que lá eu já vi assim, meu, vocês eram um casal muito esquisito. E eu lembro que eu comentava muito com meu amigo. Vocês nem davam as mãos. Vocês mal conversavam. E depois, durante os anos, ele foi explicando que eles já estavam, enfim, né? Eles já estavam num processo de separação difícil ali. E aí a gente lembrou também que teve uma vez que eles fizeram um show na igreja, que eu trabalhava em Campo Grande. E nesse show, na verdade, eu acompanhei a estagiária que entrevistou eles e eu acompanhei lá e tal. Então a gente se conheceu. Ah, só Olha. que aquela coisa dos músicos que foram na minha igreja, muito distante. E ele conheceu o meu ex-namorado da época, porque era fotógrafo. Gente, E ele fotografava casos de família. Casos de família. tudo sim, tudo. E aí a gente se encontrou nesse dia e tal, aqui em São Paulo, nesse rolê. Voltei embora para casa, adicionando todo mundo que estava nesse rolê, que eu não tinha ainda nas redes sociais, a gente foi se adicionando, inclusive o Duca e tal, todo mundo ali se adicionando nas redes sociais. A Giovana também estava, depois ela apareceu nesse rolê. Que mundo mal distribuído, né? Muito doido. E aí, um tempão depois do rolê, um tempão depois de ter o Duca nas minhas redes sociais e tal, só que eu não tinha, assim, muito interesse nas coisas que ele falava, porque não era músico de uma banda grande, eu não tinha tanto interesse assim, mas a gente se seguia. E você falava o quê? O que você compartilhava? Você usava o Twitter nessa época? Qual que era o conteúdo que você produzia ali? Apesar de que naquela época a gente não tinha essa preocupação de produzir um conteúdo. Sim, exatamente. A gente não produzia conteúdo na época. Na época era puxa, que fome, eu vou preparar um lanche. A gente falava isso no Twitter. Só que olha que engraçado. Eu lembro muito bem. Um dia eu escrevi no Twitter, depois de uma conversa com uma amiga, eu escrevi no Twitter sobre ciclos de vida.
como os ciclos, eles são muito difíceis e muito necessários. É quase como um parto, que você fecha um ciclo ali da gravidez e você tem uma nova vida. Então, para você ter uma nova vida, você vai ter que fechar um outro ciclo. E eu elaborei um tweet mais ou menos falando sobre isso, sobre os ciclos da vida e como é doloroso e necessário. E o Duca respondeu. Ele falou, ei, você está descrevendo a minha vida. Eu falei, sério? Daí nisso, lá no público mesmo, ali no Twitter. Depois de um tempo depois disso, ele me chamou no chat do Facebook. E a gente começou a falar sobre isso de ciclos de vida. Eu não sabia nada da vida dele, ele não sabia o porquê que eu tinha feito aqueles tweets, e a gente falando sobre os ciclos da vida, a gente ficou um tempão falando sobre isso. E aí ele começou a se abrir. Ele falou assim, então, o ciclo da minha vida que está se fechando é um casamento. E está muito difícil fechar esse ciclo, por mais que eu saiba que ele é necessário, porque a gente fez tudo o que a gente precisava, tudo o que a gente podia, e a gente chegou num momento em que o próprio pastor dele na época falou, você vai esticar esse elástico, esticar, 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 vai ter um resultado. Ou esse elástico vai romper, cada um vai por um lado muito distante, ou esse elástico vai puxar vocês dois para muito perto um do outro. E ele falou que eles fizeram isso, eles esticaram o elástico, só que infelizmente o elástico se rompeu e cada um foi para um lado. E elaborar tudo isso era muito difícil, ele falou, só que eu sei que eu fechando esse ciclo, tem nova vida na frente, tem vida aí pela frente, né? E aí eu falei, caramba, não sabia disso. Dele, ninguém sabe publicamente ainda. Apesar disso estar sendo uma coisa de anos, a gente ainda não abriu publicamente, não sei quando a gente pretende abrir, enfim. Ficou ali a conversa. Passou, fechou, então segue tua vida aí. Aí depois de mais um tempo, a gente voltou a se falar, e a gente se falava muito. Desde que a gente se conheceu, a gente conversa muito, assim, a conversa flui, e a gente fala de tudo, não existe silêncio constrangedor, assim, com a gente. E aí ele pegou e falou assim, eu vou aí para Campo Grande. Tem show? Ele, não, eu vou aí te ver. Não acredito. Ele falou, posso? Naquele meu passo de coragem de só vai, a minha vida toda é só vai. Falei, pode, vem. E ele foi, e a gente se conheceu, a gente mais uma vez ficou horas e horas conversando num café, no outro, num parque, e aí a gente se conheceu. E aí a gente ficou nesse se conhecer por alguns meses, e aí nos meus fins de semana do trabalho, meus férias e tal, eu vinha para São Paulo para vê-lo. E aí a gente ficou, acho que, não lembro quantos meses, até assumir um namoro. Ele foi até lá na minha cidade, falou com os meus pais, a gente começou a namorar. E aí, 1 ano e pouquinho de namoro à distância, a gente casou em São Paulo. E eu mudei para São Paulo. Ô, Rafa, e como é que foi para você, assim, entender onde você estava entrando? Porque você não era uma relação em que os dois estavam chegando sem bagagem nenhuma, né? O Duca já vinha de uma história, de uma carreira muito conhecida, não era simplesmente, ok, namorei essa pessoa e casei, já tinha uma filha, era outra cidade, eram muitos elementos ali nessa história. Eu não sei nem explicar muito bem como é que foi tudo isso, porque o fato dele ser músico de uma banda que é famosa, eu não tinha essa dimensão. Eu conheci a Oficina de ouvir falar. Eu não nasci em berço evangélico, então muitas referências cristãs assim, eu ainda fico perdida até hoje, porque eu não nasci nesse berço, não cresci nesse berço, depois de grande que eu fui para a igreja e tal. Então eu conhecia, ouvia falar, mas eu não tinha essa dimensão, não tinha essa noção, porque eu nem acompanhava eles, eu não conhecia as músicas e tal, mas sabia quem eles eram. Então, essa parte dele ser uma pessoa muito famosa, eu não sabia administrar muito bem, não entendia. O fato dele ter uma filha e um ex-casamento era um negócio muito doido, assim, porque eu não tinha referência de ninguém casado pela segunda vez. As poucas referências que eu tinha da família, de madrastas, eram pessoas muito ruins. Eu lembro, assim, de pessoas da nossa família, do nosso convívio, que tinham enteados, só que tratavam muito mal esses enteados, eram
e que a relação com a ex-mulher do marido era tudo muito caótico. Eram essas referências muito horríveis que eu tinha. E no meio evangélico, eu procurei tanto casais, assim, gente que está no segundo casamento, como que foi, para me validar, para eu entender se isso era certo. Porque apesar de eu estar envolvida, eu tinha um negocinho lá dentro que falava, isso é certo? Será que isso é certo? Será que o ideal não era ele voltar, restabelecer o casamento dele? Eu tinha esse negócio assim muito forte. E eu procurava muito na internet, eu procurava. Até tinha um pastor da minha igreja na época que ele estava no segundo casamento. E a história dele era bem parecida com a do Duca, assim, e a esposa dele nova, eles já tinham até 2 filhos, e eu olhava muito para eles, assim, e uma vez a gente conversou e eu entendi que não, estava tudo bem, que o relacionamento anterior do Duque, ele fez o possível, ele fez o impossível, eles fizeram juntos. E chegou ao fim, infelizmente, a vida tem esses tropeços, né? Essas dores, enfim. E eu fui me convencendo, eu fui entendendo, e processar a ideia de que ele tinha uma filha, consequentemente a ex-mulher dele seria uma peça para sempre na nossa vida, uma peça presente, era esquisito, mas eu só fui também, vamos. Mas era estranho pensar, meu, tem uma pessoa de um relacionamento que ela sempre vai estar ali, porque eles sempre vão conversar. Existe uma criança. Na época, a Naomi tinha, acho que 6 anos quando a gente casou. Então, eles estão sempre ali conversando. Só que o Duca, ele sempre passou uma segurança muito grande para mim de que o relacionamento anterior estava resolvido, de que aquilo foi resolvido, não tinha nenhuma fagulha mal resolvida ali atrás. Então, não tinha por que eu ter algum tipo de ciúme, algum tipo de insegurança, nem nada. Então, nessa questão, eu não tinha esse ciúme ou, ele está lá, ele conversando, eles vão voltar, meu Deus. Não, eu não tinha isso, porque ele sempre passou essa segurança. E como é que foi para você conhecer a mãe da Naomi? Essa é outra questão, porque eu já conhecia também de Ai, é redes verdade. sociais. Mas vocês se seguiam? A gente se Ai, meu seguia. Deus! É muito doido, assim, a gente se seguia também por causa desse meio, porque ela também foi amiga da Giovana, na época É, era elas muito eram amigas. próxima. Uhum. Então era muito doido, foi uma coisa assim muito E ela maluca. também é jornalista e mexeu com fotografia, né? Sim, exatamente. E também gosta de muitas coisas que eu gostava, que eu gosto. A gente tinha muita coisa em comum. Então a gente se seguia, se conhecia, ela conhecia todo mundo ali que eu seguia também. Então a gente tinha esse conhecimento. Então eu não era uma estranha para ela Mas também. houve um momento de conversar vocês duas, assim, houve esse Pessoalmente a gente não conversou. Eu lembro que rolou trocas de mensagem, não muito amigáveis na eu ia te época. perguntar isso, foram amistosas ou não? Não foram amistosos, não foram amigáveis, rolou bloqueios, a gente se bloqueou, parou de se seguir. E, enfim, só que ela também seguiu a vida dela num outro rumo, num outro momento que ela estava, né? Então a gente se conhecia, de certa forma. E levou bastante tempo para a gente. Hoje a gente tem uma relação muito saudável. A gente se segue nas redes sociais, a gente se encontra. Esses dias atrás, o Duca foi na casa dela para instalar o instrumento da Naomi na parede. Eu fui junto, o Levi foi junto. Então, hoje a gente tem uma relação muito amigável, muito tranquila. Só que levou um tempo para isso acontecer por ambas as partes. Eu acho que aconteceu muita coisa na vida dela também, que ela enxergou, muitos anos depois ela foi enxergar, ela foi entender, e isso contribuiu para um relacionamento muito melhor entre eu e ela, e também entre ela e o próprio Duca. Eu lembro até, Então, não sei se foi no ano passado, acho que foi no retrasado, que ela até fez uma postagem falando isso, né, sobre ter chegado nesse momento de uma convivência leve, né, uhum, depois de tantas questões, né, gente? Ai, um divórcio nunca é fácil. Eu vejo as pessoas falando assim, separou, foi amigável. É sempre complicado, e quando tem uma criança no meio é mais complicado ainda, e quando, à medida que outras pessoas vão entrando nessas relações, né, porque as pessoas seguem as suas vidas. São laços difíceis de você estar dando e desdando e se relacionando, e eu lembro quando ela fez essa postagem, eu falei, ai, que bom, porque no final das contas o que a gente quer é paz.
Todo mundo quer viver em Exatamente. paz. Todo mundo quer viver em paz e ninguém merece viver nesse. Uhum. Porque, como eu falei, é uma pessoa que para sempre vai estar na nossa vida. Para sempre, por causa da filha deles. Não, e o que aconteceu também não tinha nada a ver com você, né, quando você chegou na Não. história, já Uhum. tinha desenrolado o fim do casamento. Exatamente. Eu nem sabia da história deles, fui saber depois. Todo o que aconteceu, o desenrolar, as mágoas, as feridas de todo mundo. E por muito tempo, eu lembro inclusive que quando ela mandou a mensagem, a gente parou de se seguir, ela pegou e falou assim: fique aí só com a versão dele, então, só com a versão da história dele. E a gente sabe que toda história tem a versão de um, do outro e a verdade, né? Nem sei se existe a verdade, porque cada pessoa que olhar, ela vai olhar de um ponto Tem a ali. sua Então, verdade, cada pessoa tem a sua verdade, como se sentiu é. diante dos fatos. E eu É, sabia que existia realmente essa visão da parte dele, só que o Duca sempre foi muito honesto também na questão do casamento. Ele falava assim: meu, hoje, especialmente, que 10 anos depois, ele evoluiu muito como homem, as pautas que a gente fala sobre a masculinidade evoluiu muito. Então, hoje ele pega e fala, na época também ele já falava, eu não era um marido muito legal. Eu sei que eu não era um marido muito legal. Eu era aquele marido, o marido comunzão, assim, aquele cara que o filho é da mulher, a mulher que cuida, não tem muita essa coisa de trocar fralda, a casa, a mulher que leva, eu vou trabalhar e trazer dinheiro. Ele falava, eu tinha muito essa questão machista, eu era um homem muito machista. E eu sei que isso minou muito o nosso relacionamento. Eu não tinha essa coisa de elogiar, de enxergar, de falar. Eu não fazia esse movimento de alimentar o relacionamento dele nesse sentido. Só que ele falou, só que também não é uma culpa 100% minha. Um divórcio nunca é só ah, 100% nunca é, meu. gente, nunca é. Tudo que acontece, ela tem coisinhas ali que minam naquilo. Então, ele sempre foi muito honesto em falar isso. E apesar de eu ter só o lado dele, e mesmo ele sendo sincero assim, ainda era só o lado dele, né? E eu lembro que eu procurei muitos amigos dele para conversar. Eu falei, conversei muito com a Giovana na época. Eu, Gi, me conta tudo o que aconteceu, da sua visão. Me fala se eu estar entrando nisso é bom ou não é, se eu estou fazendo uma burrada ou não estou. E a Uhum. Giovana foi muito legal. Ela falava, meu, você está vindo como uma cura na vida dele. Ele está muito ferido, ele autoestima muito baixa, e eu tô vendo já mudanças nele depois que te conheceu. Então, assim, vem tranquila, você não está fazendo nada de errado. O divórcio deles não tem nada a ver com você, você sabe disso. E eles já se resolveram, ou se não se resolveram 100%, estão se resolvendo aos poucos, então fica tranquila. O casal de fotógrafos também, que também conhecia eles, também participou do processo todo do divórcio deles, a gente também conversou, eu lembro que conversei com a Kalinka, eu falei, meu, me fala da sua visão, e ela falava. Então, quando a gente definitivamente estava junto, eu estava tranquila, que apesar de não ter a visão da ex-mulher dele, da Ai, história não dela, precisa, gente. não, eu não precisava, porque também vira uma Não, história muito carregada de raiva, muito carregada exato. de tristeza. E eu falei, ai, vamos. E o Duca realmente estava muito ferido na época, muito machucado. Foi um período assim que foi. A gente foi construindo junto muita coisa, assim, sabe? Eu acho que um relacionamento, uma pessoa não tem que chegar para curar a outra. Eu acho que a gente tem que entrar num relacionamento ambos muito bem curados. No nosso caso, ele estava um pouco ferido, sim, e eu ajudei ele no decorrer dos anos do nosso casamento. A gente se ajudou ali a fechar muitas feridas, a curar muitas coisas. E como foi conhecer a Naomi ser apresentada como a Hum. namorada do papai? É muito doido porque eu trabalhava no Ministério de Crianças da igreja também, e eu sempre tive essa coisa de, eu amo criança, então vai ser muito tranquilo, vai ser muito fácil. E a Naomi é adorável. A Naomi desde sempre foi uma criança muito adorável, muito amável, muito. Ela é muito fácil, sempre. Até hoje, ela tem 15 anos e ela é uma menina muito fácil de lidar. E eu sei que eu sou muito abençoada em relação a isso, porque a gente ouve histórias de casais que se separam, que os filhos, eles
se transformam, eles fazem da vida da madrasta, do padrasto, um inferno, porque eles querem ver os pais juntos, eles faz aquela coisa. A Naomi nunca fez nenhum movimento nesse tipo, ela sempre me acolheu, desde a primeira vez assim que eu cheguei na vida do pai dela, que eu fui apresentada como a namorada do pai, ela tinha 6 anos ali, é muito novinha também para processar É, tudo, né? E eu acho também que a Naomi, mesmo pequenininha, ela via que os pais dela não tinham carinho. Não era aquele casal que até hoje ela fala que ela não tem lembranças dos pais juntos, assim. Ela fala, meu, eu não lembro deles juntos. E o pouquinho que eu lembro era de algumas brigas. Então, desde sempre ela me acolheu muito. E o meu relacionamento com o Duca, a gente, nossa, dá para contar nos dedos quantas vezes a gente já brigou feio, assim. Então, a gente quase nunca briga. E ela acompanhou muito isso, e ela via um relacionamento muito saudável, via muito carinho. E foi, assim, muito fácil. Foi muito fácil. Ela facilitou muito a vida. Hoje, 10 anos depois, eu vejo que eu poderia ter construído uma relação de madrasta e enteada com a Naomi diferente. Eu poderia ter sido muito mais acolhedora, muito mais amiga dela do que nós somos hoje. Mas eu também tento não me culpar, porque 10 anos atrás não tinha nada sobre isso na internet. Eu buscava muito sobre como é ser madrasta, como que é para ser além de ser a tia. madrasta da Cinderela, que os contos de fadas, né, que o nosso imaginário de madrasta, ele é muito ruim. É, toda a nossa referência é ruim, toda, sempre. As que eu conhecia pessoalmente, as de filme, as de novela, tudo era uma referência muito ruim. E, assim, eu sentia ciúmes, às vezes, da Naomi com o pai dela. E eu ficava, meu, que coisa ridícula que é eu ter ciúmes de uma criança com o pai. E anos depois, quando começou a surgir assuntos de madrasta nas redes sociais, tem comunidades muito legais hoje em dia. E elas falam, meu, é comum, é normal sentir ciúmes do pai com a filha. E na época eu me sentia uma idiota, e eu sei que esses ciúmes que eu sentia da filha, eu sei que muitas das dinâmicas que às vezes encrespavam entre o pai e a mãe, isso refletia na minha relação com a Naomi. Eu a tratava, eu a via, eu de um jeito não grossa, não má, mas mais distante. Eu não criei uma amizade com ela que eu poderia ter criado, sabe? por, por falta de sabedoria. Total falta de sabedoria. Não era falta de amor, não era falta de carinho, de preocupação, nada disso. Era falta de sabedoria mesmo, de como conduzir esse relacionamento com aquela criança. E eu acho que hoje, se fosse eu hoje, num relacionamento novo com uma criança, seria muito diferente, muito diferente. Porque O que que você teria feito diferente, por exemplo? construído uma amizade muito maior com ela. Eu lembro que teve uma época que eu criava como que eu posso dizer, um papel de quase a tia chata. Tipo assim, ela estava em casa e eu queria que ela fosse uma menina que aprendesse as coisas e, tipo assim, acorda, arruma a sua cama, acorda, não sei o que lá, escova o dente, troca de roupa, tira o chinelo daqui, tira o copo. Então eu comecei a me tornar aquela tia chata que só pede para fazer as coisas, mas eu não tinha aquela questão de sentar e falar sobre alguma coisa que era do interesse dela. Não era do meu. O interesse das crianças não é o nosso. Só quando você tem um filho, você fica ali encantada com aquilo que ele está descobrindo. E você quer ouvir ele falar porque é o seu filho, você viu ele nascer e ele está descobrindo aquilo. E a enteada não, você não viu ela nascer, você não. Ela está ali falando de um assunto que ela acabou de descobrir, ela fazendo o slime, para você ser uma criança fazendo um slime. E aí eu ficava tipo, ai, preguiça de ficar ali. Então eu não criava esse vínculo de sentar com ela e falar, me fala do seu slime. Como hoje eu faria com o meu filho, com o Levi. Sério, filho, você descobriu que você misturar a cola com esse produto gera isso? Caramba, que legal. E eu não tinha isso com ela. Eu ficava mais do tipo, cuidado para não sujar, cuidado para não sujar ali, faz aqui, ó. E não me envolvia nesses processos, sabe? E eu acho que se eu tivesse me envolvido, a gente tinha criado um laço de amizade mais legal. E a gente não criou esse laço de amizade. A gente tem muito carinho, a gente tem muito respeito, mas não tem um laço de amizade. E eu acho também que a personalidade das duas. Tem criança que é muito
Tem criança que se você não faz, a criança faz. Ela faz isso, ela vem e te envolve. Não, você vai ouvir que eu tenho para falar, tia, olha isso. E a Naomi não tem essa personalidade. A personalidade dela é ficar no cantinho dela. Então, assim, até o pai dela fala que ele fala, meu, eu me esforço muito para entrar no mundo da Naomi, porque se eu não entrar no mundo dela, ela fica lá e eu fico aqui. Ela tem essa personalidade muito fechada. Não, e eu acho que tem uma coisa também dessa geração também, e agora nessa fase da adolescência, em que também tem uma mudança daquela criança fofa É. para um ser humano com mais personalidade e com mais questões. Por exemplo, eu lembro que antes ela, inclusive, aparecia muito nas redes sociais de vocês. De repente, ela parou. Ela parou de Uhum. querer aparecer, né? Parou, totalmente. Assim, hoje a gente sai, a gente foi para a praia esses tempos atrás, a gente tirou fotos juntos. Eu pergunto, pode postar essa foto? Daí ela, ai, a foto linda. Ai, não gostei. Eu, tudo bem, não tem problema, não posto. Se você não quer, não quer. E eu lembro também que, mesmo eu não achando muito conteúdo sobre madrasta na internet, eu falava muito pouco. Muitas pessoas me perguntavam, Rafa, fala mais da sua relação com ela e tal. Mas eu falava muito pouco porque eu sempre achei que eu falar da nossa relação não é eu falar, não tem só eu. Tem eu, tem uma criança, tem o meu marido e tem a mãe dessa criança. São Sim. 4 pessoas envolvidas ali. Então, eu não tinha essa sabedoria para elaborar essas coisas e falar por essas 4 pessoas. Então, eu não falava muito, eu falava muito pouco, assim. E hoje eu vejo que era pura falta de sabedoria mesmo. Se na época tivesse os conteúdos que tem hoje, teria sido muito diferente. Eu acho que eu teria me esforçado mais. Mas vocês chegaram a fazer um blog em uma época que tinha um nome ótimo, né? Como é que era? Isso não é um manual de vida? Isso, a gente fez um canal no YouTube e foi Isso, uma no ideia, se blog, eu era não me canal engano, no foi YouTube. uma ideia minha numa tentativa da gente fazer alguma coisa juntos, Hum, de nos envolvermos juntos numa coisa, sabe? Era um canal do YouTube, a gente gravava videozinhos juntos, assim, e inclusive era uma atividade para mim mesma, assim, era um exercício para mim. Já que eu não tinha esse interesse, eu não queria, eu não me envolvia nas coisas dela, eu me forcei a criar um negócio ali para a gente para eu me envolver, sabe? E a gente criou esse canal. Mas E daí ela ela? começou a crescer e começou a não querer mais aparecer. E a gente falou: não, a gente não vai forçar ninguém a nada. Na época ela falava super, ela amava, ela pedia para gravar, ela falava o encerramento, ela falava o início dos vídeos, mas depois ela foi, ai, não quero gravar, não, não me filma. A gente, não, então a gente entendeu, não vamos forçar nada, não. Vamos parar por aqui e o canal parou. Ah, eu quero uma pena, que era muito fofinho. E aí, assim, como que foi, a chegada do Levi no meio dessa estrutura? Porque você já tinha essa experiência do Duca como pai da Naomi. E aí, de repente, chega um outro elemento nessa família. E o Duca, numa outra fase da vida, né? Depois dos 40, sendo pai, e eu engravidei na pandemia. Então, assim, eram muitos fatores, né? Olha, Pandemia, quem foi mãe de pandemia, eu vou te contar, viu? A nossa, gente merece. pois é. E a Naomi, na pandemia, ela basicamente morou com a gente, assim, ela ficou, foram 2 anos de pandemia, ela ficou praticamente os 2 anos todos, assim, com a gente, porque como ela não ia para a escola presencial, ela podia ficar com a gente. Na época a gente morava em São Paulo e a mãe dela em São José dos Campos. Então ela ficava a maior parte do tempo com a gente. E também não tinha essa troca-troca por causa da Covid e tudo mais, né? Então ela ficou muito tempo com a gente. E quando eu engravidei, a Naomi estava com. Ela tem 15, 13, 12 anos, mais ou menos. Ela reagiu como Naomi. Ela sempre. Você nunca vai ver ela triste. Isso é uma coisa que até o pai dela cobra muito, ela faz terapia em relação a isso, porque ela sempre aceita tudo, ela sempre gosta de tudo, ela sempre topa tudo. Tudo tá bom para ela. Até quando não tá bom e você vê que não tá muito legal, ela, não, tudo bem. Tem certeza? Aham, sabe? Então tudo para ela tá bom. E ela achou super legal e tal. E o Levi nasceu, foi uma avalanche, assim, os primeiros 6 meses do Levi, a gente sofreu muito de privação de sono.
E a O privação nome de disso é ser sono. mãe de bebê, que você estava acostumada a ser madrasta de uma criança pronta, você não tinha pegado essa fase. Não, e eu não imaginava que os bebês não dormem do jeito. Eu imaginava que meu filho ia dormir de conta desde sempre. Eu nunca imaginei isso. Aquela história, dormiu como um bebê, isso é uma enganação horrorosa. É. A privação de sono acaba com a gente. Acaba. E a gente vivia muito assim, no limite. A gente estava sempre muito no limite da falta de paciência um com o outro, porque a gente não dormia, a gente não descansava. Acho que foi o período assim que a gente mais teve rusgas assim um com o outro. A gente era muito grosseiro um com o outro. O clima da casa era horrível e a Naomi dentro desse clima. E hoje a gente vê que isso pesou muito para ela, isso afetou muito o psicológico dela. Isso trouxe algumas consequências assim que depois que as coisas começaram a se encaixar em casa, que a mãe dela também percebeu, e aí rolou uma conversa, rolou toda, a gente falou, meu, ela até mesmo uma vez falou assim, poxa, o clima na casa, falando pro pai dela, o clima lá em casa tá muito pesado, é muito ruim, e aqui em Ai, casa o tadinha. clima era outro, eram outros problemas, né? E na casa da mãe dela eram outros problemas, em casa era esse. E, querendo ou não, ela perdeu o protagonismo da nossa casa, ela perdeu o quarto, porque ela dormia no quarto com ele e ele não dormia, então era difícil para ela. Ah, foi Nossa, muito coitada. difícil, assim, foi. E ela nessa fase da pré-adolescência com a adolescência, que eu lembro da minha adolescência, eu lembro que eu odiava o mundo porque o mundo me odiava. Nada do que eu fazia era aceito pelo mundo, tudo que eu fazia era errado, era ruim, ninguém era tudo errado. Eu lembro desse meu sentimento da Você era adolescência. meio rebelde na adolescência? Não era rebelde porque eu sempre fui a filha mais velha, que Hum, corresponde todas as expectativas dos pais, a filha tem que ser boazinha, responsável. a que não responde, olha lá a sua irmã, como ela só tira notas boas, não reprova. Eu sempre fui a filha que tem a aprovação total. Então eu não Hum. era rebelde fora, mas por dentro, nossa, no meu fotolog eu escrevia muita coisa. Ah, você escrevia então na época de Fotolog, a escrita Eu estava ali escrevia. então. Tava. Eu tinha blogs, eu já escrevia, eu sempre fui muito rata de internet, assim, comunicação social, né? Eu sempre tive muitas redes sociais. Eu lembro que na época da minha adolescência eu tinha Fotolog, eu escrevia muitos textos, assim, muita coisa, que era onde eu botava para fora, porque dentro de casa eu era a filhinha que correspondia a todas as expectativas. Mas seus pais liam o que você escrevia na internet, você sabe? Porque na época era aquela internet que a gente entrava depois da meia-noite, né, aos fins de semana. Aham. Eles nem acessavam, eles só tinham um e-mail. Era Então, discada, era outra história. Outros tempos, geração atual jamais saberá o que era isso. não, porque hoje todo mundo tem pai que está pelo menos no Facebook, né? Na época, os nossos pais nem tinham, nem sabiam mexer muito bem nessas coisas. Então, eles não liam, eles não viam nada. Mas eu era essa filha, assim. Então, eu lembro dessa minha relação com o mundo na adolescência. E eu olho para a Naomi e penso, meu, ela está passando por isso agora. E na época do auge, assim, do sono, da falta de sono do Levi, ela ali no meio, a gente brigava muito, a gente não dormia de madrugada, às vezes a gente brigava de madrugada. E aí ela acordava, o pai dela falava assim: você ouviu seu irmão chorando essa noite? Ela, não, ela nunca ouvia. Ela sempre falava que não ouvia, que não viu, que dormiu a noite toda. O que eu duvido um pouco, sabe? Mas é aquela personalidade dela de nunca trazer mais um trabalho. Pô, Exato. já... É a criança que não pode dar trabalho, porque o entorno já dá trabalho demais. Mas isso que você falou é engraçado, porque aqui em casa, a Cat, quando o Nicolas nasceu, a Catarina, ela queria muito esse irmão. E aí, quando ele nasceu, ela estava com 4,5, virando 5, não. E o Nicolas foi esse menino de pandemia, e que deu muito trabalho. Chorava muito. E aí um dia eu virei para ela e falei, filha, que ela também não dá trabalho. Eu falei, filha, você pode dar trabalho? Ela falou assim, eu não posso dar trabalho, mãe, porque o Nicolas já dá demais. E se eu É. der trabalho, você não vai dar conta. Uhum. A Naomi é essa, só que a Naomi não fala. E a Naomi é essa antes mesmo do Levi nascer. Porque eu acho que para ela eu não posso dar trabalho, porque os meus pais já têm problemas demais da separação, da relação da mãe dela com o namorado da mãe dela na época, do pai dela que está casando de novo. Então eles já têm muito. Eu não posso dar trabalho porque eles já têm muito trabalho.
Só que ela nunca falou, mas a Naomi é essa menina. A terapeuta dela já deve ter percebido, já deve ter falado isso. Tem umas questões, né, que e a terapia é muito legal para ser esse lugar seguro de você se expressar quando você sente que você não, né, que É. você não quer trazer mais vozes conflituosas Uhum. para esse ambiente. Você acha que você viveu uma maternidade diferente daquela que você imaginava? Muito, 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 muito. Eu romantizava muito a maternidade, muito, assim. E hoje eu fico, tipo, meu, não é possível que ser mãe é isso. É tão difícil. Não é É, possível que seja tão solitário. é. Não é possível, eu desejei tanto isso. Como que isso pode ser tão pesado? Então, assim, eu tô até lendo um livro, o Manifesto Antimaternalista, lendo naquele ritmo de mãe de criança, né? É da E Vera Iaconelli, não é? ela mesma. E ele responde muita coisa. Só que ele responde muita coisa que me deixa indignada. E eu não queria ficar mais indignada, sabe? Eu fico assim, meu, tem tudo que ela fala ali, tem tudo, tem muito sentido, toda a estrutura social, o porquê que faz a maternidade ser tão difícil, tão pesada, é muito grande a estrutura que faz isso. E eu não queria. Eu falo muito para as minhas amigas assim, eu falo que eu tenho algumas conhecidas meio distantes que elas são muito evangélicas, assim, muito, muito, muito mais cristãs do que eu sou. Não posso dizer isso. E elas enxergam a maternidade como uma realização da vida. Elas amam ser mãe. Elas não dormem à noite e elas estão assim, tudo bem, faz parte, isso passa. E eu nunca fiz isso. Assim, eu não dormia à noite, eu ficava, ah, que ódio! Eu queria ter dormido. Eu não queria ter tido esse filho, se eu soubesse, sabe? E às vezes eu fico assim, meu, olha o que eu tô falando. Eu não, como assim? Como que eu posso falar? Eu não queria ter tido esse filho se eu soubesse. É o que eu sinto, eu não posso também calar o meu sentimento. E eu, nossa, eu romantizava muito. Eu achava que eu ia ser essa mãe que ama Abnegada. muito. Eu achava que eu ia ser muito assim, que ele fez uma birra horrorosa, chorou, me tirou do sério, mas que ele sorri para mim e meio que me quebrar toda. Não. Ele me tirou do sério, ele sorri. Eu olho para ele e não, cara, não é para sorrir agora, sabe? Eu fico pensando. Para de sorrir, menino, para! A gente acabou de ter uma Me birra. deixa continuar com raiva de você. Não seja E fofo. Não isso é seja outra fofo. coisa que me deixa continuar com raiva e me deixa te ignorar. E eu lembro que minha mãe fazia muito isso com a gente, assim, comigo e com meu irmão. Quando ela estava brava, ele ignorava muito a gente. E eu lembro do sentimento de ser ignorada pela minha mãe. Era horrível. Eu lembro assim que eu falava, tipo, mãe, não faz isso por dentro. Não falava por fora, mas é muito horrível ser ignorada pela minha mãe. E às vezes, quando eu tô para ignorar ele, porque eu estou com raiva, cara, não é legal. Ele não pode sentir isso também como eu senti. Então, Rafa, você sente, como é você sente difícil. que o tempo todo, assim, a mãe que a gente é para os nossos filhos está ali respondendo questões para a criança que a gente foi e para a mãe que a gente teve ou que queria ter tido? Eu acho que sim. Eu acho muito. Porque minha mãe foi uma mãe incrível, maravilhosa. Eu sei, eu tenho plena certeza de que absolutamente tudo que ela fez foi o melhor dela pra gente. Porque ela viveu a vida dela pela gente. Então eu sei, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que eu sei que tem essas questões do tipo que ignorava a gente, que eu não tenho ignorar, mas eu tenho uma outra questão que o Levi também vai reclamar, que ele vai lá na frente e vai falar, você fazia tal coisa, que a minha mãe não fazia, mas eu faço. E só que esse ignorar, por exemplo, eu já me corrijo para eu não fazer, porque eu não quero que ele sinta isso. Então, é a mãe que eu queria que não tivesse me ignorando quando eu estava brava, então eu não sou essa mãe. Só que a gente erra em tantas outras coisas também. É muito difícil, é uma conta que não fecha nunca, 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 assim. Quando a Cat nasceu em 2015, a internet, o Instagram especialmente, o Instagram começou ali em 2010, 2011, se não me engano, então ele estava muito nesse lugar da romantização, eram as fotos, né? Os Uhum. vídeos, stories, veio tudo com o Snapchat, mais ou menos nessa época também. Eu lembro muito de data, porque na minha tese de doutorado, eu fui fazer essas pesquisas históricas para... Eu fiz uma tese de doutorado para explicar minha maternidade para mim mesma, né? Basicamente, esse foi o assunto. E para mim foi muito difícil entender que a maternidade que eu vivia não era a maternidade da plenitude que eu tinha amigas que viviam.
Uhum. E aí eu tive que entender duas questões. Uma, a questão da rede de apoio, porque alguém que vai ter uma babá para dormir com seu filho, que chora a noite inteira e que acorda muito, se tem uma pessoa, uma babá, uma tia, quem quer que seja, dormindo com essa criança, essa mãe, quando ela levantar, ela vai estar descansada e vai ser uma mãe melhor. Uhum. E ela vai ser uma mãe melhor para lidar, inclusive, com as birras dessa criança. Uhum. Agora, aquela mãe que passou a madrugada inteira acordada, junto com o pai, com quem seja, mas aquela pessoa, aquele indivíduo, que passou a madrugada acordada, de manhã, ao longo do dia, ela não vai conseguir ser a mesma pessoa com a mesma tolerância. O nível de tolerância cai, porque o Ai. nosso desenvolvimento cerebral é outro. E aí eu tive que lidar com isso, assim, entender de que, peraí, eu tenho uma filha, que tem até um nome, um termo para isso, que é, né, alta demanda, né, high need, que eles falam, que tem Uhum. uma alta demanda. A Catarina teve alergia de proteína do leite de vaca, então ela tinha uma Uhum. alergia alimentar que fazia ela chorar muito e ficar muito irritadiça, Uhum. e acordava muito de madrugada, assim, né? Eu lembro que eu amava minha filha, mas eu achava que ela não gostava de mim, Rafa. Uhum. Porque ela chorava muito. E eu lembro Uhum. que o Fred, né, assim, ele tem o próprio negócio, então ele não teve licença paternidade, porque ele tinha que continuar trabalhando. Então eu estava em casa, mas ele estava fora. E aí, quando ele chegava, umas 6 horas da tarde, eu pegava a Catarina e entregava para ele, porque eu precisava desesperadamente de descansar, Uhum. não lidar com o choro, de tomar um banho, de lavar cabelo. E eu não via esses relatos na época nas redes sociais, né? Porque esse movimento da maternidade real demorou para chegar. As mulheres demoraram para poder romper essa dificuldade de falar assim: eu amo os meus filhos, mas, cara, ser mãe é difícil pra caramba. Uhum. Essa mãe romantizada, essa mãe nesse lugar bonito, a figura da boa mãe que está lá ancorada no modelo russoniano, né, iluminado, né, é essa mãe abnegada que acha que é apenas uma dádiva. Cara, mas é uma dádiva, mas tem um preço. Eu lembro muito do podcast que você fez com aquela sua amiga que mora na Finlândia, Ai, a Débora. que ela chegou lá. Ela chegou lá. Era o sonho da vida dela. Mas e aí? Por que que eu não estou satisfeita? Por que eu não estou plena? E era essa mãe, né? Que ama de ser a mãe e tal. Não, e que ama ser a mãe e que continuou, depois que os filhos vieram, linda, Uhum. continuou magra, que estava, né? Porque o corpo muda. Gente, para quem não Sim. ouviu esse podcast, é o podcast, esqueci o número do episódio, mas é com a Débora Rosendahl, chama Coragem para Enfrentar a Depressão. E é isso, assim, a Débora estava nesse lugar privilegiado. E mesmo assim, a depressão e as questões vieram. Uhum. Então, para mim, foi muito difícil, assim, um momento de apaziguamento da minha maternidade foi esse, de falar, cara, é muito mais difícil do que me falaram. Mas eu entendo que as pessoas têm dificuldade de assumir que é difícil, mas, Uhum. para além disso, existem mulheres em outros contextos, que têm Sim. crianças que não dão trabalho. Olha, eu tenho uma das minhas irmãs, tem 4 filhos. 4. A Liv, minha sobrinha caçula, né, a rapinha dos tachos, ela dá zero trabalho, Rafa. Mas será que ela não dá trabalho mesmo? Ou será que o comportamento dela é reflexo de uma mãe que já tem outros 3 filhos e que já lida Claro, com ela diferente, né? claro. Esses dias a gente estava vendo uma mãe de 3 sozinha no restaurante, estava só eu e o Duca, o Lebi na escola, a gente almoçando e a gente vendo as crianças mexendo lá no café. Os dois, ela estava com 2 mais velhos e um no colo que tinha ela 1 ano e pouco. E os 2 mais velhos ali mexendo no café, enchendo copinho, e pondo açúcar, e bebendo, e bisoneando ali. E eu falei pro Duca, eu falei, olha aqui, você acha que se fosse o primeiro filho, se ela tivesse só um filho, e fosse o primeiro, ela tá deixando ele fazer aquilo, eles dois fazerem aquilo? Não ia estar deixando. Jamais. Mas ela tem 3, então ela sabe as batalhas que ela vai escolher, deixa eles não estão fazendo mal para ninguém, eles não estão quebrando nada, eles não estão bagunçando, eles estão ali, ó, botando açúcar, mexendo, bebendo, jogando no lixo. Tudo bem, não vai perder a cabeça por isso. E ela lidar assim com eles faz também o temperamento ser um pouco diferente, né? Ah, mas tem criança que é mais difícil, Rafa. Tem criança que é mais difícil, tem criança que é mais leve. Tá? Tem seres humanos iluminados que já É. nascem e dormem a noite inteira. Eu não fui presenteada com essas pessoas, não vieram aqui em casa, das 2 vezes Uhum. vieram.
E tem outra, então tem criança que é mais fácil, tem gente que tem babá para poder dormir com o filho, É. tem tantas questões diferentes, e aí eu acho que quando a gente se vê nesse lugar de que você tem um filho que acorda muito, que você não tem escape, numa pandemia que você não tem nem rede de ajuda, né, rede de apoio, é desesperador mesmo. Uhum. E é muito doido porque eu nunca vislumbrei ser mãe. Sério? Eu nunca vislumbrei nada na minha vida, assim. A minha vida inteira é um eterno vai, só vai. Então, assim, eu nunca sonhei com um casamento. Eu acho que isso facilitou o fato de eu conhecer um homem divorciado e casar com ele. Talvez se eu tivesse aquele sonho de princesa, talvez o fato dele já ter tido outra mulher e ter uma filha fosse uma coisa mais difícil. Mas como eu nunca vislumbrei casar, eu achava, inclusive, que eu nunca ia casar. Eu tinha certeza, assim. Eu casei com 27 anos, então ali, pô, tô chegando nos 30, conheci ninguém ainda, não casei. Eu acho que eu não vou casar e tá tudo certo, porque eu já tô bem resolvida sozinha. Não, mas novíssima, né, gente? Uma pessoa com 27 anos, assim, ai, Jesus. Mas eu nunca tive assim essa coisa de nem eu nunca me imaginava sendo mãe. Eu nunca tinha pego no recém-nascido no colo até o Levi nascer. As minhas amigas, as conhecidas que tinham filho, a gente ia visitar. Ai, quer pegar? Não, obrigada. Eu nunca peguei um recém-nascido. Eu nunca tinha trocado uma fralda. Eu tinha muito contato, muita facilidade com crianças ali pelos seus 5, 6 anos, que era a faixa etária que eu ajudava na igreja. E que eu amava cuidar dessas crianças. Só que, meu, filho dos outros, os É aluninhos, diferente. é uma coisa. Eu vejo meu filho. Meu filho é uma criança em casa. Na escola, ele é outra. Na escola, ele é o menino que eu vislumbrava que ele seria em casa. Cadê essa criança em casa? Levi. É, assim, muito louco. Então, eu nunca vislumbrei. Tem mulher que sonha em ser mãe, que tem aquela coisa, e quando é mãe, continua dentro daquele sonho. Então, acho que pelo fato de eu nunca ter tido esse sonho, essa coisa, já chegasse na realidade, plau, e não ter uma romantização nem minha, nem eu queria fazer ali, foi muito difícil. Foi muito complicado. A gente teve filho porque a gente já estava em 5 anos de casamento, a gente se olhava e falava assim, meu, ia ser legal uma pessoinha, não ia? Um fruto do nosso amor, assim, uma pessoa que você olha e fala, caramba, é nosso. Acho que ia ser legal. Aí, 2 anos de tentativa, a gente conseguiu ter. E o Levi, ele nasceu, antes dele, 1 ano antes dele nascer, a gente teve uma outra gravidez e eu perdi esse bebê. E como muitas mães que perdem os bebês, elas não sabem que é muito comum e que muitas das nossas amigas também já passaram por isso e sofrem quietinhas, sozinhas, sem compartilhar e tal. Então, na época, a gente descobriu gravidez, poucos dias depois a gente já descobriu que já não tinha mais nada. E a gente sofreu muito sozinho. E eu muito, muito sozinha. Eu nem conversava com o Duca, na minha cabeça assim, tipo, meu, foi muito rápido, já foi, passou. Mas não. E quando eu engravidei dessa vez, a minha cabeça borbulhava. Eu lembro que eu comprei um caderno para eu escrever. Escrever, quero escrever. E quando eu perdi, plau, deu um bloco. Mas um bloqueio que eu fiquei assustada, assim, eu não conseguia escrever mais uma palavra. E aí eu engravidei do Levi. E eu pensei, bom, estou grávida de novo, vou conseguir escrever. Eu peguei o caderno que eu tinha comprado. Eu não consegui escrever nada. Nada. Faz pouco tempo que eu consegui voltar a parir as palavras, porque até então elas estavam quase como um aborto que ficou tudo ali dentro ainda, não rolou uma Um aborto curetagem? retido. Aborto retido. Ficou assim. E mesmo depois do Levi ter nascido, aquilo ficou por muito tempo. Eu tive muita dificuldade de escrever muito assim para o Levi. E eu não sei se isso também contribuiu para essa minha maternidade. Talvez se eu escrevesse, a coisa fluiria melhor assim no dia a dia. Mas como eu não conseguia nem escrever direito, eu acho que isso também deu uma. Eu não tinha válvula de escape para lidar com o dia a dia. Então, eu acho que isso contribuiu também para eu achar mais pesado e mais difícil ainda a maternidade. Eu lembro que quando eu fiquei grávida outra vez, eu escrevi numa lousinha assim, aquela música do Eu já escuto os teus sinais, né? Tu vens. Isso. Anunciação. Eu escrevi um trechinho naquilo lá.
eu nunca mais ouvi aquela música. Eu fui fazer as pazes com a música, o Levi já estava grandinho. Eu lembro que eu fui colocar ele para dormir e eu comecei a solfejar essa música. Aí eu parei e pensei, essa música deu? Sim. E comecei a cantar a música enquanto eu ninava ele, e eu comecei a chorar e cantar essa música, e eu falei, tá aqui, eu fiz as pazes com a música. Esse é o ponto de tá tudo bem. O Levi tá aqui, eu fiz as pazes com essa música, e eu consigo cantar ela, eu consigo ouvir essa música. E eu lembro que ali, naquele momento ninando o Levi, eu lembrei que muitas pessoas falam que a gente tem que colocar nome, né, na criança. Por mais que não nasceu, foi muito rápido, você tem que colocar um nome. E ali eu lembro que eu coloquei um nome. Eu Qual? coloquei o nome de Ariel, porque eu não sei se era um menino ou uma menina. E o Duca sempre gostou desse nome de Ariel. Foi o nome que a gente cogitou para o Levi, que a gente também não sabia se era menino ou menina, a gente só foi saber no nascimento dele. E o Levi sempre falou desse nome, o Duca sempre falou desse nome, Ariel, eu acho lindo o nome Ariel. E ali, naquele momento, ninando o Levi, eu pensei, Ariel é um nome bom, porque é um nome tanto para meninas quanto para meninos. E esse bebê vai chamar Ariel. E ali eu fiz as pazes com a música, e ali eu acho que deu uma bela de uma resolvida assim, nas coisas. O Levi também já estava maiorzinho e estava menos difícil. O primeiro ano do Levi foi muito intenso. Depois que ele fez um ano, o negócio deu uma ufa, deu uma coisada assim. Então, aquele, eu lembro muito bem desse dia. Eu ninando, ele era uma soneca. Não era uma soneca? Era para uma sonequinha dele. Que eu cantei a musiquinha, que eu coloquei o nome no bebê e que a coisa deu uma. Não sei nem explicar se uma chave virou ou se. Não sei, mas uma coisa mudou ali. Naquele momento, mudou bastante. O Rafa, é tão engraçado, interessante você falar da sua perda, porque para você ver, né? A gente está em 2024 e nesse momento você se emociona e você chora por causa de uma perda que aconteceu lá atrás. E quando eu choro também pela perda que eu sofri antes da Catarina e as pessoas não entendiam, eu falava, gente, existe um lugar e um luto para esse filho não nascido, principalmente quando é o primeiro, porque é um filho romantizado. Então, de certa forma, quando a gente perde esse primeiro filho, muito desse romantismo vai, É. muito dessa idealização vai, porque quando vem outro já não é o primeiro. E Uhum. aí vem uma outra questão que eu sinto que acompanha, que é o medo de perder. Nossa. E no meu livro eu até escrevi isso, assim, num dos textões, que era um textão que eu escrevi na época, assim, né? Porque o meu livro é resultado de vários textões, tinha alguns que eu tinha escrito há anos e estavam guardados, porque a escrita para mim foi esse lugar. Eu lembro quando eu descobri que eu estava grávida do primeiro bebê, eu fiz a mesma coisa, eu fui escrever. E aí eu peguei meu telefone e eu escrevi um texto lindo, falando, eu prometo que eu vou cuidar de você, eu prometo que eu vou ser presente, eu prometo que eu vou ser, prometo pra mamãe que era impossível ser, e que eu não Uhum. fui. Uhum. E eu não voltei nesse texto. E eu Uhum. perdi esse texto numa troca de telefone. E quando eu engravidei da Cat, eu demorei para escrever para ela. Até que chegou no momento que eu falei assim, eu preciso escrever para ela, porque a escrita é a minha forma mais bonita de expressão. Uhum. A dança, ela tem um lugar, mas a escrita, para mim, eu acho que é o mais bonito que eu faço, é eu escrever, é o que eu mais gosto, assim, é onde você me lê. Você pegar meu livro, você me lê, aquilo ali sou eu. E eu comecei a escrever para ela, e depois, quando eu fui para as redes sociais, eu poder começar a compartilhar alguns fragmentos, era muito isso. E aí, quando veio o Nicolas, eu tive um dia também de fazer esse momento de fazer as pazes com a maternidade. Uhum. E aí eu, eu entreguei primeiro o Nicolas estava chorando muito nesse dia, estava um dia muito difícil, pandemia. Uhum. E aí o Fred chegou, porque ele não parou de trabalhar na pandemia, a área dele não parou, entreguei para o Fred, e aí eu fui para o quintal, gritei lá no quintal, gritei comigo mesmo, gritei com o universo, gritei de, ai, o que que eu fiz na minha vida, né? Uhum. Acontece. E aí depois, quando acalmei, eu peguei o Nicolas, coloquei ele no colo, e eu comecei a falar várias coisas para ele que eu precisava de falar. E pedi perdão para ele pelos sentimentos ambíguos que a gestação dele trouxe. E, e foi um momento importante, bonito, sabe? Uhum. E na verdade, quando
minha percepção, né? Quando a gente perde uma criança, sem a gente ter tido a chance de carregar, de dar um nome, né, e tudo mais, a gente passa por momentos diferentes em que a gente vai perdendo essa criança, a gente vai enterrando essa criança. Ainda mais quando você faz uma coletagem que não tem um enterro, né? Uhum. Então, quando você dá um nome, quando você fala, quando você resolve, e não tem jeito. Para mim, eu acredito que quem passa por uma perda gestacional de 1 dia, 2 dias, 2 meses, 6 meses, isso vai trazer impacto nas maternidades subsequentes. E diz muito respeito a nós mesmos, não ao pai. O pai não Exato. faz a menor ideia. Não, Ele não sabe o que é isso. não. Isso é mais solitário ainda. É. Porque o pai não sabe, por mais que ele esteja ali, ele não faz a menor ideia do que é tudo isso. E depois que eu engravidei do Levi, eu fui dar uma relaxada, já estava com 6 meses de gestação. Até os 6 meses eu ainda tinha muito medo, muito. E eu acho que, inclusive, a trava de não escrever era o medo de escrever e acontecer a mesma coisa, e perder, e eu escrevi em vão. Então, assim, nossa, a gente demorou para contar para a nossa família. Eu lembro que o Duca queria muito contar e eu falava, não, eu não quero contar ainda. Ele, vamos falar, eu não quero contar ainda, vamos esperar mais um pouco. Por quê? Só mais um pouquinho. Então, acho que a gente contou, a gente estava com quase 5 meses já. Eu tava com uma bela de uma barriga. Pois é, e como pandemia, né? Todo mundo distante, ninguém via. Então, deu para guardar bastante, assim. Só a gente sabia mesmo nesse tempo. Aí depois, finalmente, a gente contou, daí a gente contou na internet, mas eu ainda tinha um pouquinho de medo ali. Eu ainda sentia um pouquinho de medo. Rafa, como é que tá a sua relação com a maternidade hoje? Hoje, ela não é mais leve, mas ela é muito diferente do primeiro ano. Eu achei o primeiro ano, assim, os primeiros 12 meses, coisa mais difícil da minha vida, assim. Eu nunca imaginei que eu viveria da forma que eu vivi, e a privação de sono enlouqueceu. Eu me arrependo muito de muita coisa, só que eu entendo que faz parte do processo. Eu não me apego a esse arrependimento. Ele vem e eu já, não, sai daqui porque tá tudo certo. Eu fui o melhor que eu pude ser naquela época. O primeiro ano dele foi muito fofinho. Eu amei ele com um ano. Ele era muito lindo, muito gordinho, muito fofinho, assim, aquele período de descobrindo muita coisa. E agora, aos 2 anos falando, é outro tipo de fofura. Só que também é muito desafiador agora, esses 2 anos. Ele já começou com os porquês, e não quero, não quero, não quero isso, agora indo para a escola, esse período de adaptação, ele já Uhum, acorda falando que não quer ir para a escola. uhum. Não quero, daí você vai trocando a roupa ali no fluxo, vai desconversando, aí você vai pôr a sandália, não quero, aí se joga na cama e chora e não quer. Aí chega na escola, dá um beijo, vira as E costas, fica. sai. Ai, Por que, não. elemento, Levi amado, filhos? Inclusive uma coisa, por que vocês não suavizam pra gente? Por quê? Então, assim, 7 da manhã chorando, choro, assim, um choro do fundo da alma, do porquê não quer pôr uma sandália no pé. E aí eu fico assim, respiro fundo, não, eu não vou perder a paciência, eu não vou perder a paciência, respira, 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 ele já vai para a escola, tá tudo bem, aí passa. Então, assim, tá muito desafiador, mas hoje eu vejo que tá muito mais tranquilo do que foi os 12 primeiros meses, assim. Teria um outro filho? Não. Traumatizou. Olha, eu não teria outro filho. Eu admiro, eu falo pro Duca assim, e ele também, o Duca também fala que a gente fica assim, meu, como que alguém pode ter 3 filhos? Como que alguém tem 3 filhos? Convive com a minha família que você descobre. Tenho irmã com 3, tenho irmã com 4, eu tenho 2 junto com os da minha cunhada, dão 11 crianças. É apocalipse, Talvez, basicamente. talvez, se eu tivesse mais próximo da minha família, é, talvez, eu acho, assim. Mas não, hoje eu tenho plena convicção, assim, e eu brinco até que eu hoje me sinto uma adolescente com medo de engravidar aos 16 anos, sabe? Quando tem 16 anos, você morre de medo de engravidar, você nunca nem tem um namorado, mas você tem medo de engravidar. Hoje eu sou essa adolescente de novo, com medo de engravidar.
Meu Deus, eu não consigo imaginar o Levi, o irmão mais velho, com uma criança, com um bebê, assim. Porque a Naomi, a irmã mais velha, é essa mansidão. O Levi não é mansidão. O Levi é o oposto da Naomi, assim. O Duca fala em tudo, o Levi é o oposto. Ele fala assim, acho que tudo que eu não tive de dor de cabeça com a Naomi, daquela criança que vai no mercado, eu quero. A Naomi nunca fez isso. O Levi, ele é essa criança. Então, eu falo pro Duca, eu até brinco assim com o Duca, é muito injusto para mim eu ter que viver isso. Eu queria que ele fosse a Naomi, para eu ter essa experiência do filho Naomi, né? E aí, justo no nosso filho, você tem que pagar, porque a mãe do Duca fala que ele era terrível. Ah, A mãe do Duca falava entendi. que ele era terrível, A conta terrível. chegou Pois e ela é. veio para você. Para mim, eu acho injusto, porque eu fui a filha também perfeita, eu fui a filha Naomi também. É muito injusto, mas Ah, tudo bem, tudo bem. Então, Rafa, a gente falou dessa questão da escrita, e eu lembro até quando você apareceu assim, né? As pessoas, o Duca tá namorando uma poetisa. E as pessoas verdade. falavam muito assim, né? Da Rafa poetisa. A sua escrita é essa escrita da poesia ou ela é mais da prosa? E como que era ser tida como poetisa, assim, poetisa? Eu achava Eu muito achava chique, engraçada. eu achava chiquérrimo. É. Mas eu achava engraçado, porque. Mas realmente, a minha fase de namoro com o Duca foi uma fase assim de muita escrita, tanto minha quanto dele. Ele escreveu muito também, assim. Ele rascunhava muita letra de música e ele às vezes cantarolava e isso me deixava fascinada e eu também através disso me inspirava e escrevia. Então a gente se retroalimentava muito nessa questão da poesia. E eu sempre gostei muito da escrita. Eu lembro que eu era criança lá, com os meus 8 anos, que eu já sabia ler e escrever. Eu ia com os meus pais no trabalho deles e tinha máquina de escrever. Eu ficava lá escrevendo minhas histórias. Fiz jornalismo e eu lembro que quando eu entrei na faculdade, por que você escolheu jornalismo? Porque eu gosto muito de escrever e de ler. Então, e a minha casa nunca foi uma casa assim de muito incentivo à leitura. Os meus pais nunca foram afoitos à leitura, eles não têm livros em casa. Só que eu sempre gostei muito, assim, biblioteca era um lugar que eu amava. Eu lembro que às vezes a gente ia passear no shopping e eu queria entrar na livraria e a minha mãe, para quê? Vamos seguir. E eu, puxa, eu amo livraria, e eu não sabia por quê, e eu gosto dessa coisa da escrita. Mas a poesia, ela entrou ali na juventude mesmo, assim, depois da fase rebeldia da adolescência, veio na juventude, naquela fase do me descobrir, das minhas viagens sozinhas, do ver a beleza em mim mesma e, consequentemente, ver a beleza no mundo todo. Então, acho que a poesia nasceu ali, mas a escrita sempre esteve junto, assim, a gente sempre... Eu sempre fui muito de escrever, de fazer amigos, de redes sociais, de Mirk, MSN, de todas as redes possíveis. Eu tive uma época da minha vida que eu tinha 10 redes sociais. Eu tinha perfil É em porque você não tinha filho, não tinha outra coisa para fazer. Aí você tinha Exatamente. esse monte de rede social. É. E hoje, assim, a Rafa escritora, por onde anda? A Rafa poetisa, por onde anda? Eu acho que ela está andando num caminho próximo de novo, tá chegando, porque essas semanas atrás eu até peguei o livro da Ana Sui, A Corda que Sai do Útero, e eu reli, porque eu li quando eu estava grávida. E eu reli agora e eu lia e a minha cabeça explodia, assim. Eu até escrevi no começo do livro dela assim: Ana Sui que me perdoe. E ela não vai me perdoar porque ela não vai nem ver. Mas eu me expandi em suas linhas. Eu estiquei as suas palavras. Então, assim, no meio do livro eu fui escrevendo, fui complementando as poesias que ela escreve, eu fui escrevendo mais coisas embaixo, fui completando, assim, e eu, e eu fui me esticando ali nas linhas dela. E nossa, eu acho que tá voltando, assim, as palavras, não sei para quê, não sei por quê, mas ouvindo o podcast também que você gravou com a escritora, aquilo me dá um Vanessa Passos, negócio. episódio maravilhoso. Eu ouvindo aquilo e pensando, meu, olha que incrível você lançar um livro. Daí, ao mesmo tempo, vem a famosa síndrome da impostora. Lançar um livro para quê? Para quem? Quem que vai ler? Eu! Eu ler já está suficiente. Eu escrever para eu mesma ler está tudo bem. Por que não? Por que não? E eu falo muito para o Duca, assim, eu falo, meu, tem tanta gente que a gente pega o livro e a gente vai ler, é uma escrita tão rasa, mas está escrevendo. É a pessoa escrevendo
escreveu, olha que coragem que ela teve. E eu que me julgo ter uma escrita tão bonita, tão profunda, não escrevo. Cadê a minha coragem? Cadê o... A síndrome da impostora, ela me poda demais, assim, me poda demais, de fazer muita coisa. Ô, Rafa, à medida que você ia falando que você fez esse processo de ver a escrita da Ana Sui e responder no poema, eu lembrei de duas situações. Você falou que ela nunca vai te ler. Ó, a Vanessa Passos, desse episódio, foi o segundo episódio do podcast, a gente se conheceu justamente assim. Eu peguei um trecho do livro dela, tirei uma foto, marquei o arroba e hoje somos amigas, hein? Vai. Você marcou você marcou a Ana Sui? Não marquei, não Ai, amiga. marquei. Então você vai fazer isso. Você vai marcar e a gente vai ver se ela vai responder. E você falou sobre essa E quando questão. eu estava grávida, eu Ah, postei a foto desse mesmo livro, da minha barriga do livro, e eu escrevi uma legenda e ela viu. Na época, eu lembro que ela leu. Ela até comentou nessa foto. tá vendo? Vai de novo, vai que vocês vão ficar amigas. E Ela eu é lembrei de incrível. uma outra situação que eu vivi esses dias. Eu fui participar de um clube do livro. Eu que tenho um grupo de leitura, fui participar de um clube do livro presencial com uma autora aqui em Belo Horizonte. Falei, ai, que legal. Me convidaram, eu fui. E era sobre poesia. E eu não sou a pessoa muito da poesia, sou uma pessoa mais da prosa. Geralmente, se Uhum. eu penso em poesia, eu transformo a poesia em prosa. E aí eu Uhum. faço uma prosa poética. E aí a autora Flávia Lamari, desse livro aqui que chama A Vontade, e a gente leu, assim, vários poemas dela, e ela falou sobre ela escrever em lento. E aí foi engraçado. Ai, tem um poema dela aqui que eu vou ler porque eu achei eles super fofos, são super curtinhos. E a Flávia também, ela é uma arquiteta que não se considerava poeta, poetisa, até alguém contar para ela. E aí ela Uhum. reuniu as poesias, algumas num livro, e escreveu. E aí vou ler aqui uma das últimas. Assim, não peça para meu relógio seguir esse ritmo normal. No momento, os 60 segundos são 2 horas. Comecei a escrever cedo. Escureceu. Não se passou meia hora. Um tormento de dia comprido, talvez dure meses. E aí ela falou sobre que ela escrevia em lento, né? Que ela escreve poema, revista e tal. E à medida que ela ia falando, me deu uma vontade de fazer quase o que você fez com a Ana Sui. Uhum. Eu comecei a escrever um poema enquanto eu ouvia. E aí eu peguei o telefone, escrevi, e aí na hora eu li para ela, falei, Flávia, fiz aqui um diálogo, uma troca com seu texto. Eu escrevi assim: a lentidão é o meu desafio. Pensar em lento, trabalhar em lento, escrever em lento. Conduzida por deadlines e fechamentos ligeiros, aprendi a correr. Um ponto de chegada, outro de partida já se anunciava. E quando se chega? Quando se achega? Quando o alívio vem, ele vem. E ele é suspiro, alívio, aliviada, ali. E Uhum. foi tão gostoso esse processo de dialogar, assim, né, com a poesia, com a Uhum. escrita e tudo mais. Então, vou deixar uma sugestão aqui para vocês, porque eu estou aqui para dar pitaco também. Uhum. Escreve, revisita É. os escritos. Quem sabe essas trocas sua e do Duca, naquela época, isso não vira algo. Quem sabe Uhum. esses escritos novos produzidos por essa nova Rafa, que está se reencontrando, não possa gerar algo lindo, profundo e leve, que outras pessoas também vão ler e vão querer dialogar. É. Eu lembro que na juventude, na igreja, a igreja é muito permeada de arte, né? Tem muita arte, é a música, é a dança, tem muita arte. E como eu trabalhava na igreja, ali na área da comunicação, a gente estava muito imerso nisso. E eu via a galera dançando, a galera cantando, tocando instrumento, todo mundo sempre estava envolvido com alguma coisa. Até quem trabalhava com a gente no Ministério de Comunicação ali, sempre tinha um que tocava um instrumento, a outra cantava, o outro fazia não sei o quê, dançava, e eu não fazia nada disso. Eu lembro que isso era uma crise para mim. Eu falava, meu, eu não sou uma artista. Eu não sou. E aí um dia eu peguei e falei assim, cara, eu danço muito com as palavras. Eu pinto muito com as palavras. Eu canto as palavras. Então, assim, eu lembro que nesse dia eu falei assim, sim, eu sou uma artista, eu danço pra caramba, eu faço coreografia das palavras aqui. Então, é, você não pintar, não sei o que lá, mas você escrever também cara, é muito gostoso, assim, e é uma forma de se expressar. A gente se expressa, né? O Duca, ele se expressa tocando, ele toca vários instrumentos, ele arrisca cantar, ele pinta, ele desenha muito bem. Não sabia.
pinta assim maravilhosamente, desenha maravilhosamente bem, mas com aquela coisa, não é tão bom assim, mas é incrível. A Naomi, ela pinta, mas ela pinta assim com aquarela, ela faz cada coisa. Tem um quadrinho aqui no fundo que foi ela que pintou, Aham. o Totoro ali. Ela também está tocando instrumento agora. Ela já gostou muito de dançar, ela faz taekwondo, que eu acho que arte marcial é uma arte também incrível. O Duca também é do jiu-jitsu, que também é uma arte incrível. E hoje eu olho assim para eles e penso assim, meu, eu tô aqui, eu danço também com as palavras, eu também pinto com as letras e com o grafite. E hoje eu sei que tem isso é ser artista, assim. A gente tem dificuldade. Sempre tive muita dificuldade de reconhecer as minhas virtudes, mas hoje eu sei. Eu escrevo muito bem. Eu sei que eu sou boa. Eu sei que eu sou criativa. Eu sei que eu faço as coisas que eu pego para fazer muito bem feitas. Só que eu nunca faço por causa da síndrome da impostora. Eu tenho uma ideia incrível. Aí eu fico esperando a aprovação da filha, que sempre tem a aprovação dos pais. Eu sempre fico esperando Não, a aprovação de amiga. alguém, sabe? Eu Não, sempre rasga. fico esperando o pai vir aqui e falar, vamos fazer. Mas deixa eu te falar, isso é coisa muito de mulher, assim, né? A gente precisa que Uhum. outra pessoa nos valide, que outra pessoa chegue e fale, você é incrível. Então, você pode considerar que eu sou outra pessoa? Eu sou outra pessoa, tá? Eu sou outra pessoa. Então, eu quero aqui te validar. Quero falar que você é incrível. Quero falar que você escreve muito bem. Quero falar que a forma como você conta, narra a sua vida por meio de palavras é linda de acompanhar. Eu que te acompanho por redes sociais, desde, sei lá, antes de você casar. Seu casamento foi um trem maravilhoso, assim, de palavras. Vocês tiveram poesia no casamento de vocês. Uhum. Então, está na hora de rasgar esse diploma da impostora. Está na hora de entender que essa exaustão materna foi essa fase de viver 100% em função do Levi e de ser consumida pelas dores, pelos Uhum. pesos e também pelo encantamento da maternidade. É uma outra fase. E eu queria soprar suas asas assim para que você tivesse Uhum. coragem de se validar por aquilo que você já é, por aquilo que você já faz e por aquilo que está aí dentro. E eu não tenho dúvida de que as pessoas vão se beneficiar, sabe? O mundo vai se beneficiar. A arte, ela faz isso. A arte deixa o mundo mais bonito, a arte deixa o mundo mais leve, a arte deixa o mundo mais convivível, mais possível, porque a vida é muito Uhum. dura. Tudo é É. muito duro. E quando a Uhum. gente traz a arte, tudo fica mais suave. Então, se eu pudesse, assim, né, encerrar esse podcast, essa conversa que foi tão gostosa, eu continuaria conversando com você aqui por horas, assim, que delícia de conversa, né? Que delícia de fit, assim, acho que a gente é amiga. É, Sim. escreve, compartilhe, faça, pega essa capa, né, dessa impostora, assim, né, essa capa da invisibilidade, né? Lembra daquele Uhum. desenho da Caverna do Dragão, né? Que tinha uma da menina lá que ela colocava a capa e ficava invisível, né? E a gente faz muito isso. A capa da impostora, ela vem com essa capa de invisibilidade. É. A gente pegar aquela riqueza que a gente tem, deixar invisível para o mundo, invisível só pra gente. Uhum. E põe no mundo, Rafa, dá a luz a essa nova Rafa, dá a luz a esses novos projetos, essa nova escrita, porque é uma delícia te ouvir, é gostoso Uhum. te ler, e você viveu experiências, histórias que só você viveu. É. Obrigada. Obrigada mesmo. Imagina. E se quiser escrever e depois conversar sobre isso, a gente conversa. Para encerrar, o que é coragem para você? Olha, eu sabia que você ia perguntar isso. E desde o dia que você me convidou, que eu sabia que você ia me perguntar isso, tô me perguntando o que é coragem. E o que eu mais pensei assim, que eu falei, eu acho que é isso, é coragem é você dar a mão pro medo. Porque a gente tem medo, e as meninas sempre falam nas entrevistas que você fez com elas, nos episódios, que o medo, ele tá sempre com a gente sempre acha que a gente não é corajosa, e quando a gente revisita a nossa história, a gente vê o tanto de coragem que a gente tem. Pequeninas coisas são atos de coragem, engravidar é um ato de coragem, casar é um ato de coragem, você viajar, você ir no cinema sozinha é um ato de coragem, e a gente sempre vai ter medo, a gente sempre vai ter, mas acho que é dar mão para ele junto. Coragem é você dar as mãos para o medo e seguir junto com ele. Porque o medo empurra a gente contrário.
E a gente, não, tira ele da frente, põe aqui do lado, dá a mãozinha e vamos. Vamos com medo mesmo, mas vamos. Então, acho que é isso. Coragem é você dar as mãos pro medo e seguir, e fazer, e dar um passo. E eu Você já falo se isso para mim também. É isso que eu ia te perguntar, se você já se considerava uma mulher corajosa. Às vezes, em algumas coisas eu me considero corajosa, em algumas coisas, mas em outras eu tenho muito medo, assim, e eu não sei explicar o porquê. O, o ano retrasado, final do ano retrasado, que o Duca terminou a tour, ele falou assim, meu, vamos viajar. A gente vai viajar juntos, eu, você, eu levei a Naomi. A gente vai para Argentina. Não, por que a gente não? A gente não pode. Como assim? A gente não planejou meses antes. Como? E muito medo. Mas aí eu peguei e falei assim: ah, vai, compra, vamos. Então, eu tenho coragem para muitas coisas, mas muitas outras eu não tenho. E eu acho que o fato de eu ter coragem para muitas outras faz, quando eu estou com medo, faz eu falo assim: meu, você tem coragem para fazer isso, por que aqui você não está conseguindo? E aí eu vou tentando elaborar isso assim em mim, eu vou me esforçando, vou me confrontando. Nem sempre eu ganho, mas eu estou me confrontando sempre. Então, espero que agora você tenha coragem para voltar a escrever e a reunir tudo isso, revisitar todos esses escritos e, quem sabe, transformar em um livro, em algo maior para a gente poder ler. Rafa, um beijo para você. Obrigada, Muito beijo. obrigada pela generosidade, pelo seu tempo, por ter compartilhado tanta coisa, assim. Acho que esse episódio a gente falou de coragem para ser madrasta, coragem para mudar de cidade, coragem para engravidar, coragem. Gente, quanta conversa rica a gente tem aqui. Espero que quem ouviu essa conversa tenha gostado disso tudo. Onde que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais, basicamente hoje no Instagram, é Rafa Gise no Instagram. Eu lembro que eu tinha muito Tumblr. Você foi da época do Tumblr? Você escrevia Eu no fiquei com Tumblr? preguiça. Eu já tinha preguiça nessa época. Eu já tinha reduzido esforços. Eu alimentei ele por tanto tempo também. Tem muita coisa até hoje lá, porque o meu blog mesmo eu deletei, eu já não tenho mais. Sério? Mas o Você Tumblr, deletou? eu deletei, eu parei de pagar o domínio, fiquei cansada dele. E eu tenho muito isso também. Quando eu era jovem, quando eu era pré-adolescente ali, eu escrevia muito diário, muito diário. E aí, quando eu pegava um tempo depois para reler, eu ficava com ódio de mim mesma e com vergonha, e eu rasgava tudo. Ai, Então, Jesus. eu tenho isso, assim. Eu rasgava meus diários, eu apago os meus blogs, mas o Tumblr ainda está lá com dos meus devaneios de jovenzinha. Mas hoje eu estou no Instagram e um pouquinho no Twitter. E em breve, se tudo der certo, e se ela abraçar a coragem, vai estar em páginas de livro também. Rafa, ó, um beijo para você. Espero que a gente tenha oportunidade de se encontrar mais, conversar mais. Gente, se você gostou desse episódio, encaminhe, dê a sua nota, favorite. Está sendo muito gostoso conversar com tantas mulheres incríveis no podcast Aqui Tem Textão. E semana que vem tem mais.